Lembre-se daquele homem, Pai, por favor, ajuda também aquele homem. Sim, esse homem que tem nos abençoado continuamente. Ajuda também aquela mulher que tira tempo e tempo para se focar na obra de Deus. Ajuda também aquele dirigente que sabe que o liderado dele não estão a lhe obedecer, mas não desiste daquilo que ele deve fazer. Irmão, não brinca. A oração que só tem poder através do ato que você faz. IAB TV. Jesus Cristo é o curador. Então hoje eu quero falar contigo sobre até que ponto você tem servido de resposta para os outros. Porque nós pensamos que servir de resposta para alguém é simplesmente quando levamos para os níveis mais altos, quando conseguimos oferecer uma casa. Não, podemos servir de resposta até quando conseguimos tirar um sorriso de alguém que está triste. Alguém está aqui na igreja? Significa que servir de resposta é se tornar um motivo da alegria do próximo. Servir de resposta para alguém é se tornar motivo, sim, do sorriso de alguém. Servir de resposta para alguém é se tornar motivo do levantar do moral de alguém. Servir de resposta para alguém é se tornar motivo da motivação. Não sei se alguém pode bater palma para Jesus. Tem um homem na Bíblia que eu quero falar dele hoje. Esse homem poucas pessoas conhecem, porque ele só é citado em um único livro da Bíblia. Sim. E esse mesmo homem, no tempo da igreja primitiva, quando estamos a falar igreja primitiva, nos referimos na primeira igreja, ok? A palavra primitiva vem de primeiro ou primeiros. Aleluia, igreja. Então na igreja primitiva havia tanta perseguição. Só que quando havia perseguição, eles arranjaram forma de não parar com o evangelho. Porque a perseguição era a seguinte: que eles tinham que parar de pregar o evangelho. Eles tinham que parar de viver o evangelho. Eles tinham que parar de andar na vontade de Deus. Alguém está aqui na igreja? Então, quando se levantaram os fariseus, os saduceus, os escribas, sim, os doutores da lei, sim, os sacerdotes, quando se levantaram contra a igreja primitiva, eles colocaram a limitação de que não poderiam adorar a Deus, não poderiam buscar a Deus. Quem assim fosse encontrado seria decapitado. Decapitado é cortar a cabeça. Seria morto a facadas, seria morto a pedradas, seria crucificado, sim. Porém, mas como os cristãos sabiam do que eles queriam, não tinham medo nem de nada nem de ninguém, porque Jesus já lhes alertou no livro de Mateus capítulo 10. A Bíblia fala que por amor ao meu nome vocês serão todos os dias levados ao matadouro como ovelhas, sim, para serem mortos por causa do meu nome. Então eles estavam preparados, e a Bíblia fala que eles começaram a cultuar de casa em casa. Alguém está aqui? Começaram a abrir igrejas nas casas. Por quê? Porque começaram a perseguição. O povo não poderia se reunir em nome de Jesus Cristo. E então, mediante essa circunstância, se levantou um homem chamado Paulo. Esse homem chamado Paulo ficou aprisionado. Só que esse homem chamado Paulo tinha alguns discípulos. Porém, mediante os discípulos de Paulo, levantou-se um homem que poucos conhecem. Esse homem chamado Filemão. Levantou-se quem? Filemão. Filemão, entre muitos dos discípulos, era um dos únicos que mais tinha condições financeiras. Filemão, entre muitos dos discípulos, era um dos únicos, sim, que mais tinha estabilidade econômica, tinha estabilidade material, estabilidade financeira, estabilidade econômica material, sim, estabilidade social. Significa que mediante muitos cristãos, Filemão era um dos únicos que era destaque no meio dos cristãos. Um dia Paulo se apercebeu que os discípulos têm cultuado na casa de Filemão. Por isso que Paulo enviou a carta a Filemão, que só tem um único capítulo. E nessa carta, que é o livro de Filemão, Paulo começa a descrever o que ele sente por Filemão. Por quê? Porque Paulo compreende que Filemão se tornou uma resposta no meio dos cristãos. Paulo compreende que em meio às perseguições, Filemão, que tinha possibilidade financeira, que tinha possibilidades materiais, possibilidades econômicas e sociais, se tornou uma resposta para a igreja. A Bíblia fala que Paulo disse para Filemão: continua sendo resposta para os cristãos, para nós. Vamos abrir o livro de Filemão antes de me dar continuidade. Filemão, no capítulo 1,
1. Só tem mesmo um capítulo, Filemão. Alguém que já encontrou pode me ajudar a fazer a leitura, por favor? Achou isso já? Ok, vamos lá. Lê. Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, junto do irmão Timóteo. Timóteo também estava preso. escrevo a você, Filemão, nosso amigo e companheiro no trabalho, Escrevo a você, Filemão, nosso companheiro e amigo de trabalho. e a igreja que se reúne na sua casa. E a igreja se reúne na sua casa. Espera. Quantos teriam coragem de um dia, em meio a uma perseguição, disponibilizar o que é seu para os irmãos se reunirem? Alguém está aqui? Irmão, não quero te fazer pensar que vamos sair daqui hoje, vamos ir na tua casa. Não. Quero te fazer entender até que ponto você tem servido de resposta para as pessoas. Quando Paulo vem para falar de Filemão, quando ele vem para estimar Filemão, não é porque ele é cristão primeiramente, é pelo que ele tem feito. Aleluia. Alguém está aqui na igreja? Ok, continua a leitura. E a igreja que está reunida em sua casa. Esta carta vai também para nossa irmã, a filha, e para Arquipo, nossos companheiros de luta. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Meu caro Filemão, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar. Continua. Porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no nosso Senhor Jesus Cristo. Espera. Quando Paulo vem fazer referência, olha, irmão, não brinca à toa. Há coisas que nos fazem te lembrar na oração. Há coisas que vai me fazer te lembrar quando eu estiver a orar. Não brinca. Há coisas que você está fazendo agora, mas quando eu estiver a orar, irmão, obrigatoriamente eu tenho que lembrar de ti. Hoje você olha para a igreja, nem consegue responder uma necessidade da igreja. Mas quando você tem problema, você pensa, eu vou ir na igreja. Sim, é normal e tem que ser mesmo assim. Mas irmão, há orações que só têm efeito quando nós fazemos um ato ou uma ação. Paulo está dizendo que enquanto eu oro, Filemão, ei, não paro de orar por você, porque tenho me lembrado do que os irmãos têm dito a respeito de você. Há pessoas que vão falar sobre você quando você se tornar a resposta para essas pessoas. Não sei se você está aqui na igreja. Eu pensei que estás a bater palma para Jesus. Lembre-se daquele homem, Pai, por favor. Ajuda também aquele homem. Sim, esse homem que tem nos abençoado continuamente. Ajuda também aquela mulher que tira tempo e tempo para se focar na obra de Deus. Ajuda também aquele dirigente que sabe que o liderado dele não está a lhe obedecer, mas não desiste daquilo que ele deve fazer. Irmão, não brinca. A oração que só tem poder através do ato que você faz. Mas vamos continuar, lê. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido da nossa vida. Por estarmos unidos com Cristo Jesus. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria. O teu amor tem me dado grande alegria. Irmão, e aonde o coração do homem de Deus está alegre, a bênção disponível no povo. A Bíblia fala que um dia Abraão se levantou e percebeu que estava para morrer. Sabe o que é que ele disse? Olha, eu estou para morrer. É Abraão ou Isaac? Isaac, eu estou para morrer. Mas Isaú, olha, eu não sei como fazer. Vai caçar um animal e mata e me dá um ensopado para minha alma te abençoar. Mas se Isaac já é pai de Isaú, por que tem que lhe mandar ir caçar primeiro antes de lhe abençoar? É porque a bênção que vem nas nossas vidas através da alegria que causamos no coração do nosso Pai. Ele estava querendo dizer que quando você trazer sopa ou ensopado, eu vou comer, vou se alegrar, e por causa disso a minha alma vai te abençoar. E Paulo está dizendo para Filemão, oh, você não imagina quanta alegria você tem
tem causado no meu espírito. Isso está a me referir para ti. Se calhar você já leu Filemão, mas também nunca prestaste muita atenção. Não sabias que Filemão afinal tinha dinheiro. Não sabias que Filemão afinal respondia a algumas necessidades dos cristãos. Não sabias que Filemão afinal, para ser destaque ou para o nome dele estar na Bíblia, é porque ele fez alguma coisa pelos cristãos. Se Filemão não fizesse nada, automaticamente não teria nenhum nome na Bíblia, nenhum livro na Bíblia com o nome Filemão. Filemão só foi escrito na Bíblia porque Filemão foi um destaque. Eu não sei se alguém pode bater palma para Jesus. Vai, lê meu filho, por favor. O seu amor tem me dado muita alegria e muita coragem. O teu amor, irmão, já imaginaste o amor do filho está dando coragem no pai? A coisa é que você não entende, porque você pensa que às vezes o nosso pai já está em cima, já é muito grande. Às vezes mesmo só o teu pequeno ato é que tem lhe motivado a continuar a ser pai dentro da igreja. Você vai lá, o pai é espiritual, não lhe dói, não sofre. Olha, tem pastores que estão a responder a necessidade dos filhos dentro da igreja, mas lá fora estão a chorar porque não têm o que comer. E você fala, não, o pastor já é pai grande, o pastor já está em cima, o pastor já é pastor. Não! E Paulo está a admitir, eu estou até na cadeia, estou aqui na cadeia, e o amor que eu tenho ouvido a respeito de ti tem me dado grande coragem. Irmão, até que ponto você tem servido de resposta para os outros? Continua, meu filho. Pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. E faço isso embora que eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus, e agora não também... entender? Paulo está a dizer assim: eu sou Paulo, representante de Cristo. Não estava querendo dizer que ele era o único, mas estava querendo dizer, na tua vida, eu sou representante de Cristo. Sou teu pai espiritual. E eu tenho o direito de te obrigar a fazer algumas coisas. Mas pelo amor que você já tem mostrado, agora não quero te obrigar a nada, quero somente te pedir. Alguém está entendendo isso? Continua a leitura. E agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo. Onésimo, olha, agora Paulo começa a falar de outro filho que também lhe causa alegria. Continua. Que é meu filho por estarmos unidos com Cristo Jesus. Esse é meu filho por estarmos unidos com Cristo Jesus. Pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me pai espiritual dele. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Eu estou mandando Onésimo de volta para você, e com ele vai o meu coração. Com ele vai, olha. Agora aí estamos a entrar noutra revelação. Paulo está a enviar um filho para outro filho que sabe que responde financeiramente, que responde economicamente. De acordo à leitura, nós compreendemos que Paulo fala: anteriormente Onésimo não era importante para ti, porque possivelmente ele não se posicionava bem. Mas agora ele veio aqui, mediante a cadeia me tornei pai espiritual dele, lhe formatei, lhe tornei um discípulo aprovado. E agora eu estou a lhe enviar, mas só que ao enviar Onésimo, não estou só a enviar Onésimo, estou a enviar o meu coração. Esse tipo de filho é o filho que representa o pai dentro de qualquer sítio. É aquele que aceitou o chamado em todos os momentos. Esse é o filho obediente, o filho da nuvem da glória. Esse é o filho da revelação, o filho que largou tudo para viver o propósito. Então por isso que Paulo lhe representa, fala de Onésimo como se fosse o coração dele. Esse conhece os segredos do meu coração. Esse que estou a lhe enviar é aprovado, sabe fazer conforme deve ser. Continua a leitura. Gostaria de obrigar ele a ficar aqui comigo, enquanto estou nesta cadeia por causa do evangelho. Sim. A fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você tenha de volta para sempre. Pois agora ele não é mais um escravo, porém, muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim, ele é muito querido, e para você, agora ele é mais querido ainda. Não só como escravo, mas também como irmão nosso Senhor. Até aqui. Filemão não foi um homem qualquer, não. Filemão era um homem que tinha posses financeiras. Filemão era um homem que tinha mais condições do que outros irmãos. Agora, a mensagem de hoje é: até que
ponto você tem servido de resposta para os outros? Esse Filemão olhou para a sua riqueza, em vez de largar riqueza, em vez de se achar, começou a usar para o bem dos cristãos, começou a usar para o bem do próximo, começou a usar para o bem, o alavancamento da igreja. Por isso que Paulo, a se referir dele, está lhe dizer: olha, eu tenho ouvido do amor que você tem mostrado para os irmãos, e isso tem me dado muita coragem. Sabes, quando nós somos resposta para alguém, olha, você não imaginas o que acontece no interior daquela pessoa. Às vezes não é muita coisa, às vezes é simplesmente um ato que acaba mudando tudo, às vezes é simplesmente uma atenção que acaba mudando tudo, e a pessoa te fala: essa é a atenção que eu precisava. Olha, vou te contar um segredo, eu estava para se matar. Oh, estavas para se matar? Como assim? Sim, depois de falares comigo, comecei a sentir diferente. Irmão, se a resposta para alguém não é simplesmente apoiar financeiramente, se a resposta para alguém não é simplesmente apoiar emocionalmente, não, se a resposta para alguém não é simplesmente apoiar com bens materiais ou com bens espirituais, não, é apoiar em todos os aspectos. Significa que quando eu me torno resposta para alguém, o meu coração está disponível para ajudar o próximo, assim como Jesus nos ensina. Quando eu me torno resposta para alguém, o meu coração está disponível para se mover na dificuldade do próximo. E quando nós nos movemos na dificuldade do próximo, a Bíblia nos fala que Deus nos abençoa numa dimensão extra. Alguém pode bater palma para Jesus? Olha, e se nós não nascemos para nos tornar resposta para alguém, melhor deixar de viver. Ninguém vive para si, ninguém morre para si. Se até Deus, que é Deus, renunciou à sua glória, Deus não precisa de mim nem de você para ser Deus. Deus é mesmo já Deus. Mas Ele olhou para mim e para você, viu que somos falhos e pecadores. Olhou para mim e para você, percebeu que sem Ele nada somos. Sim, e disse: eu vou ir lá e vou morrer por Ele. Alguém está aqui? A dívida que me pertencia, a dívida que te pertencia, passou a pertencer a Deus. A dívida que me pertencia, a dívida que te pertencia, passou a pertencer a Jesus Cristo. Jesus pagou a dívida que eu carregava. Jesus levou sobre si as nossas pisaduras, as nossas culpas, tudo o que nós carregávamos, Jesus levou sobre si. Isso é que? Ser resposta de alguém. Aleluia. Aleluia, igreja. Amém ou não amém? Se nós como igreja não aprendemos a ser resposta, irmão, não adianta viver. Amém. A resposta, quando Deus nos levanta no meio de muitos, não é porque Deus olhou para nós e só quer nos ver no meio de muitos, não. É porque quer nos fazer diferente, quer nos fazer resposta para a vida de alguém. Às vezes estou a me referir mesmo só de 50 kwanza. Estás a oferecer para alguém que vai olhar e vai falar: me ajudaste muito porque não tínhamos o que comer. Estou a me referir às vezes de ofertar uma roupa que estás a dar para alguém, estás a pensar que para ti não presta, mas tu vai valorizar com força e motivação. Estou a me referir às vezes, sim, de fazer coisas que parecem insignificantes, mas que para outro tem muito significado. Se a resposta para alguém não precisa de dinheiro, não precisa de nada, só precisa de ter um coração puro e limpo, e as coisas começam a acontecer. Até que ponto você tem sido resposta? Sabes o que é resposta? É exatamente aquilo, quando nós perguntamos alguma coisa, nos dão resposta. É quando a fome aparece e alguém está a aparecer com a comida, está a te responder. É quando a tristeza vem e alguém está a te fazer sorrir, está a te responder. Essa é a minha resposta, porque no momento da aflição eu não preciso de muita coisa, só preciso de alguém que me tire essa aflição. No momento do cansaço eu não preciso de carro, casa, só preciso descansar. No momento sim da fome eu não quero palácio, não quero prédio, eu só quero um pouco de pão. No momento, eu não sei se alguém está aqui na igreja bater palma para Jesus. Há pessoas que começaram a cantar porque olharam os outros. Olharam, ei, canta assim. Ele olhei e me motivou, já? Foi a resposta dele. Há pessoas que só não desistiram da vida porque olhou para alguém que está numa condição pior, e mesmo assim está continuando a lutar e sentiu, ei, se esse que está pior que eu está a lutar, não, essa é a resposta de Deus, vamos embora continuar. Há pessoas que olharam ainda para o relacionamento dos outros, ei, esses brigam assim, lutam assim, e eu sou mesmo por causa mesmo de não sei o que, já quero desistir do relacionamento. Nada, vou perder meu homem ou a minha mulher, vamos embora lutar pelo relacionamento. Eu não sei se alguém está compreendendo essa mensagem. Se a resposta para alguém, irmão, olha, Deus não nos enche de bens, ou não nos enche de capacidade para ser para nós mesmos. Deus não nos enche de graça para essa graça ser para nós mesmos. Não existe. O rio não bebe da sua própria água, a árvore não come da sua própria fruta. Significa que quando Deus nos enche de bênção é para alimentar os outros. Sempre que Deus quiser abençoar
abençoa uma geração. Vai levantar um homem com aquela graça. Eu não sei se alguém pode bater palma para Jesus.